Meu namorado disse, preciso testar se somos almas gêmeas. Vou passar um tempo com minha conselheira espiritual. E sumiu por uma semana. Eu não corri atrás. Só mandei uma mensagem de cancelamento do casamento para todos os convidados. Quando ele voltou, teve uma surpresa. Tudo começou numa quinta-feira à noite, por volta das 8 horas. Eu estava terminando de dobrar as roupas da semana quando meu noivo Logan chegou em casa com uma expressão estranha no rosto. Ele parecia nervoso, mexendo nos cabelos constantemente, coisa que ele sempre fazia quando estava prestes a me contar algo que eu não ia gostar. Logan se sentou na beirada da cama e começou a falar sobre como tinha estado refletindo muito sobre nosso relacionamento ultimamente. Disse que estava preocupado se realmente éramos compatíveis no nível espiritual, se éramos verdadeiramente almas gêmeas. Eu pensei que ele estava brincando no início, mas a seriedade no tom dele me fez perceber que estava falando sério. Ele então me contou sobre Celeste, sua mentora espiritual, que eu conhecia apenas de nome. Aparentemente, ela havia sugerido que Logan fizesse um retiro espiritual no Arizona para se conectar consigo mesmo e com o universo antes de se casar. Segundo ele, seria uma experiência de uma semana, completamente isolada do mundo exterior, sem telefone, sem internet, sem qualquer tipo de comunicação. Logan explicou que precisava dessa clareza espiritual para ter certeza de que estava fazendo a escolha certa ao se casar comigo. Disse que o universo precisava de silêncio total para poder lhe dar as respostas que ele buscava. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir processar completamente o que estava ouvindo. Quando finalmente consegui falar, perguntei se ele estava me dizendo que não tinha certeza sobre nosso casamento há 2 meses da cerimônia. Ele tentou explicar que não era bem isso, que era mais sobre se conectar com sua verdadeira essência, antes de dar esse passo tão importante. Mas para mim, soava como se ele estivesse fugindo. Na sexta-feira de manhã, Logan saiu de casa carregando uma mochila grande e me disse que voltaria na próxima sexta-feira. Ele me deu um beijo rápido na testa e saiu pela porta, deixando-me completamente perdida e confusa. Passei o resto da manhã andando pela casa, tentando entender o que havia acontecido. Por volta das 10 horas, algo dentro de mim clicou. Se Logan precisava testar se éramos almas gêmeas, talvez eu também precisasse fazer meu próprio teste. E minha resposta veio muito mais rápida que a dele. Peguei meu telefone e comecei a fazer as ligações mais difíceis da minha vida. Primeiro liguei para o buffet e cancelei o serviço de 300 convidados. Depois foi a vez do florista, do fotógrafo, do DJ e do local da cerimônia. Cada ligação doía mais que a anterior, especialmente quando me informavam sobre as multas por cancelamento. No final do dia, havia perdido cerca de $9.000 em depósitos não reembolsáveis, mas senti um alívio estranho. Era como se estivesse finalmente tomando uma decisão que fazia sentido para mim. No sábado de manhã, criei um e-mail coletivo para todos os convidados do casamento. O assunto era bem direto. Não haverá cerimônia, só libertação. Expliquei brevemente que Logan havia decidido fazer um retiro espiritual para testar se éramos almas gêmeas e que eu havia decidido que isso já era resposta suficiente para mim. Durante toda a semana, recebi mensagens de apoio de amigos e familiares. Minha mãe ficou furiosa com Logan. Meu pai disse que sempre achou ele meio estranho. E minha irmã mais nova me parabenizou por ter coragem de cancelar tudo. Enquanto isso, usei o tempo para pensar sobre nosso relacionamento. Percebi que havia sinais que eu tinha ignorado ao longo dos últimos meses. Logan estava sempre falando sobre encontrar seu propósito espiritual, sobre como precisava se conectar mais com o universo. Ele havia começado a frequentar esses encontros com Celeste há cerca de 6 meses. Na terça-feira, decidi que não queria mais dividir o mesmo espaço com alguém que não tinha certeza sobre nosso futuro. Passei o dia empacotando todas as coisas dele em caixas organizadas. Suas roupas, seus livros de autoajuda, seus cristais, tudo foi cuidadosamente embalado e etiquetado. Na quarta-feira, chamei um chaveiro para trocar a fechadura do apartamento. O apartamento estava no meu nome desde antes de nos conhecermos, então legalmente eu tinha todo o direito de fazer isso. Deixei as chaves novas com minha vizinha do lado, uma senhora de 70 anos que sempre gostou de mim. Na quinta-feira, peguei a aliança de noivado que Logan havia me dado e a coloquei dentro de um incenso que comprei numa loja esotérica. Acendi o incenso e deixei que queimasse completamente, deixando apenas a aliança no meio das cinzas. Parecia simbolicamente apropriado. Na sexta-feira de manhã, acordei cedo e fui trabalhar no hospital como se fosse um dia normal. Tinha plantão das 6 da manhã até as 6 da tarde, então sabia que Logan provavelmente chegaria em casa antes de mim. Parte de mim estava curiosa para ver sua reação, mas outra parte estava genuinamente aliviada por não ter que estar lá quando ele voltasse. Quando cheguei em casa, às 7 da noite, encontrei Logan sentado na escada do prédio, com a mochila ao lado e uma expressão completamente perdida. Ele estava bronzeado, com o cabelo mais comprido e alguns cristais novos pendurados no pescoço. Parecia que tinha realmente passado a semana em algum lugar ensolarado. Ele se levantou quando me viu e tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Perguntei se ele havia encontrado as respostas que procurava no retiro. Logan começou a falar sobre como havia tido uma experiência transformadora, sobre como agora entendia melhor sua conexão comigo e com o universo. Expliquei para ele que eu também havia tido uma experiência transformadora durante a semana. Contei sobre o cancelamento do casamento, sobre os $9.000 perdidos, sobre as caixas empacotadas e sobre a fechadura trocada. Disse que minha clareza espiritual havia chegado através do recibo do reembolso do buffet. Logan ficou em choque. Ele realmente acreditava que eu estaria esperando por ele, que nossa vida continuaria exatamente como antes depois da semana dele de autodescoberta. Tentou argumentar que o retiro havia sido necessário para nosso futuro juntos, que agora ele estava mais preparado para o casamento. Respondi que se ele precisava de uma semana longe de mim para ter certeza sobre nossos sentimentos, então claramente não éramos as almas gêmeas que ele estava procurando. Peguei as chaves do apartamento e subi sozinha, deixando-o na escada com suas caixas. No sábado de manhã, Logan apareceu novamente no prédio. Dessa vez, ele estava acompanhado dos pais, que vieram tentar me convencer a reconsiderar minha decisão. Sua mãe chorou, disse que eu estava sendo muito drástica, que todos os casais passam por momentos difíceis. Expliquei calmamente que não se tratava de um momento difícil, mas de uma diferença fundamental de valores. Se Logan não conseguia ter certeza sobre nosso relacionamento após 3 anos juntos, então eu não era a pessoa certa para ele. E se eu não era suficiente para ele ter certeza, então ele definitivamente não era a pessoa certa para mim. O pai de Logan tentou uma abordagem mais prática.
sugerindo que eu pelo menos tentasse recuperar parte do dinheiro perdido com o casamento. Disse que eles poderiam ajudar a pagar alguns dos custos se eu concordasse em remarcar a cerimônia. Agradeci a oferta, mas expliquei que o dinheiro não era o problema principal. O problema era que eu não conseguia mais confiar em Logan para tomar decisões importantes sem me consultar. Se ele podia desaparecer por uma semana antes do casamento, o que mais ele seria capaz de fazer no futuro? Logan ficou irritado e disse que estava sendo irracional, que todos precisam de tempo para pensar às vezes. Respondi que concordava completamente e que eu havia usado minha semana de reflexão para chegar à conclusão de que não queria me casar com ele. Quando Logan se recusou a sair do prédio, tive que lembrá-lo de que o apartamento estava no meu nome e que eu tinha todo o direito de não querer ele lá. Ameacei ligar para a polícia se ele não saísse voluntariamente. Também mencionei que tinha o número do advogado da família guardado no telefone. Na segunda-feira, Logan me ligou no trabalho pedindo para conversarmos sobre os custos do casamento cancelado. Aparentemente, ele esperava que eu arcasse sozinha com todos os prejuízos, já que foi minha decisão cancelar tudo. Expliquei que se ele não tivesse desaparecido sem aviso, não teria havido necessidade de cancelar nada. Calculei que ele me devia pelo menos $7.300 como sua parte dos custos. Logan disse que estava em transição de carreira e não tinha como pagar essa quantia no momento. Disse que estava começando um novo negócio relacionado à cura espiritual junto com Celeste. Isso me fez suspeitar que havia mais coisa nessa história do que Logan estava contando. Decidi fazer minha própria investigação. Comecei procurando informações sobre Celeste nas redes sociais, tentando entender melhor quem era essa mentora espiritual. Na terça-feira, descobri que Logan havia tentado acessar nossa conta conjunta de presentes de casamento durante a semana que esteve fora. Felizmente, eu havia bloqueado todas as contas assim que cancelei o casamento. Também descobri que ele havia tentado sacar dinheiro do fundo que estávamos juntando para a lua de mel. Isso me deixou furiosa. Não apenas Logan havia mentido sobre precisar de tempo para pensar, como também havia tentado roubar nosso dinheiro durante sua ausência. Comecei a reunir todas as evidências que podia encontrar sobre suas tentativas de acessar nossas contas. Na quarta-feira, uma amiga minha que trabalha com tecnologia me ajudou a investigar mais profundamente as atividades online de Logan e Celeste. Descobrimos que Celeste havia estado postando stories no Instagram durante toda a semana, mostrando que ela estava participando de um festival de música eletrônica em Nevada, não em nenhum retiro espiritual no Arizona. O mais interessante foi que em alguns dos vídeos arquivados, conseguimos ver Logan ao fundo, claramente se divertindo no festival. Ele estava dançando, bebendo e parecendo ter o tempo de sua vida, enquanto eu estava em casa lidando com o cancelamento do nosso casamento. Salvei todos os vídeos e screenshots como evidência. Também consegui rastrear algumas das postagens de localização que mostravam exatamente onde eles estavam durante cada dia da semana. Não havia nenhum retiro espiritual, nenhuma busca por clareza cósmica, apenas uma semana de festa no deserto. Na quinta-feira, confrontei Logan com as evidências. Ele tentou negar no início, dizendo que os vídeos eram antigos, que eu estava invadindo sua privacidade. Quando mostrei as datas e horários das postagens, ele mudou de estratégia e disse que o festival era parte da experiência espiritual. Segundo Logan, a música eletrônica e a dança eram formas de conexão com o universo, e que ele havia aprendido muito sobre si mesmo durante aquela semana. Disse que eu não entenderia porque não era uma pessoa espiritualmente evoluída como ele. Respondi que talvez eu não fosse espiritualmente evoluída, mas pelo menos eu era honesta. Disse que se ele quisesse passar uma semana num festival de música, tudo bem, mas que não precisava inventar uma mentira elaborada sobre retiros espirituais. Logan ficou nervoso e começou a me acusar de estar sendo controladora e possessiva. Disse que eu não tinha o direito de investigar sua vida privada e que estava violando sua privacidade. Ameaçou me processar por difamação se eu contasse para alguém sobre os vídeos. Na sexta-feira, decidi compartilhar as evidências com alguns amigos em comum e com o advogado que eu havia consultado sobre a situação financeira. Não fiz isso por vingança, mas porque Logan estava espalhando uma versão da história que me pintava como uma noiva controladora que havia cancelado o casamento por ciúme. No fim de semana, Logan cumpriu sua ameaça e entrou com uma ação judicial contra mim por difamação e invasão de privacidade. Ele alegava que eu havia arruinado sua reputação e prejudicado seu novo negócio com Celeste ao espalhar mentiras sobre ele. Sorte minha que eu havia documentado tudo meticulosamente. Tinha prints de todas as tentativas dele de acessar nossas contas, cópias de todas as postagens de Celeste e até mesmo gravações de algumas das nossas conversas onde ele admitia ter mentido sobre o retiro. O caso foi para o tribunal no mês seguinte. O juiz ouviu ambos os lados e analisou todas as evidências. Ficou claro que Logan não apenas havia mentido sobre o retiro, como também havia tentado fraudar nossas contas conjuntas durante sua ausência. O juiz não apenas rejeitou a ação de Logan, como também determinou que ele me pagasse $10.000 por tentativa de fraude e invasão de privacidade. Além disso, recomendou que Logan buscasse terapia profissional de verdade, não apenas sessões com mentores espirituais autoproclamados. Celeste, que havia sido citada como testemunha no caso, desapareceu completamente das redes sociais assim que o processo começou. Aparentemente, ela não queria se envolver em questões legais e abandonou Logan assim que as coisas ficaram complicadas. Sem Celeste, sem dinheiro e com a reputação em frangalhos, Logan teve que voltar a morar com a irmã mais nova. Soube através de amigos em comum que ele estava trabalhando em um emprego temporário e tentando reconstruir sua vida. Quanto a mim, usei o dinheiro que recebi do processo para quitar todas as dívidas do casamento cancelado. Com o que sobrou, consegui recuperar algumas das milhas aéreas que tínhamos juntado para a lua de mel e decidi fazer a viagem sozinha. Passei 2 semanas na Itália, visitando Roma, Florença e Veneza. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Caminhei pelas ruas antigas, visitei museus, comi comida deliciosa e conheci pessoas incríveis. Pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em paz comigo mesma. Quando voltei para Portland, doei todos os presentes de casamento que não puderam ser devolvidos para instituições de caridade locais. Senti que era uma forma de transformar algo negativo em algo positivo para outras pessoas. Hoje, 6 meses depois, posso dizer que foi a melhor decisão que já tomei. Minha vida está mais tranquila, tenho mais tempo para mim mesma e para as coisas que realmente importam.
Não tenho mais que me preocupar com dramas espirituais ou mentores duvidosos. Ainda encontro Logan ocasionalmente na cidade, já que Portland não é uma cidade muito grande. Ele sempre parece desconfortável quando me vê, mas eu cumprimento educadamente e sigo em frente. Não guardo rancor, mas também não tenho interesse em renovar qualquer tipo de relacionamento. Aprendi que às vezes as pessoas nos fazem favores sem perceber. Logan achava que estava testando se éramos almas gêmeas, mas na verdade estava me dando a oportunidade de perceber que definitivamente não éramos. E por isso, curiosamente, sou grata a ele. A experiência me ensinou a confiar mais nos meus instintos e a não ignorar sinais de alerta em relacionamentos. Também me mostrou que sou mais forte e independente do que eu imaginava. Cancelar um casamento 2 meses antes da cerimônia não foi fácil, mas foi necessário. Hoje estou focada na minha carreira, nos meus hobbies e em construir relacionamentos saudáveis com amigos e família. Não estou procurando por uma alma gêmea, mas se ela aparecer, tenho certeza de que saberei reconhecê-la. E definitivamente não será alguém que precisa desaparecer por uma semana para ter certeza sobre os próprios sentimentos. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.